Uma lei que mudou a gestão fiscal da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É essencial para uma sociedade, para a construção de uma sociedade mais justa. O objetivo? Garantir o equilíbrio entre receitas e despesas, promover a transparência e o controle dos gastos públicos e evitar o endividamento excessivo. Antes, praticamente, o gestor, prefeito, governador, tinha um cheque em branco e agora ele tem que ter diretrizes para gastar o dinheiro público. O primeiro grande avanço é a responsabilização de gestores por práticas consideradas lesivas ao interesse público, práticas que muitas vezes tinham fins político-eleitorais. Na reportagem especial de hoje, você vai ver o que é preciso para cumprir o princípio básico da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está completando 25 anos. Não gastar mais do que se arrecada. Contas e comprovantes. Qualquer registro de gasto vai parar na tela do computador. Leonardo usa até gráfico na planilha. Nada fica fora do olhar atento deste analista financeiro. Não adianta a gente não priorizar, tipo, só colocar aquelas despesas grandes, tipo um aluguel, um financiamento, coisas com muitos dígitos, e ignorar aqueles pequenos, porque muitas vezes os pequenos é que estão minando o nosso dinheiro. Cíntia conta que antes de conhecer o marido, vivia endividada. O maior desafio era ter o controle do dinheiro que entrava e saía da conta bancária. Eu diria que eu era totalmente desorganizada com as contas. Eu não sabia quanto entrava, quanto saía. Eu fazia renda extra e nada dava certo. Por mais que eu trabalhasse muito, de domingo a domingo, o dinheiro não sobrava, eu não sabia para onde ele estava indo. Com o planejamento do orçamento familiar, eles saíram do aluguel. O casal comprou um apartamento, mudou de bairro e nunca mais teve dívidas. O poder de compra aumentou. Tudo isso sem precisar cortar despesas extras, como viagens, por exemplo. Para ajustar a família, para conseguir colocar isso aqui em prática, foi um tempinho, né? Foi. Mas hoje em dia a gente consegue fazer isso com mais naturalidade, a gente senta, a gente precisa conversar porque esse mês está um pouco mais apertado, então a gente vai ter que cortar alguma coisa, vai deixar o lanche um pouco de lado, vamos diminuir um pouco o Uber, alguma coisa assim a gente vai precisar cortar para poder ajustar e ficar dentro do orçamento. Bernardo, filho do casal, já aprendeu que a economia dos gastos faz parte de uma mudança de comportamento, como, por exemplo, economizar a energia elétrica. Na porta do banheiro tem um aviso para apagar a luz. Os conhecimentos sobre orçamento familiar do Leonardo deram um novo ritmo à família. Uma vez no mês a gente tem uma reunião, né, de planejamento para o próximo mês e entender o que a gente gastou no outro mês. Ele tem uma frase, né, que ele usa muito, cada escolha é uma renúncia. Hoje em dia a gente tem mais do que a gente sonhou, né? A gente é muito abençoado com as coisas que a gente tem recebido e tem conseguido adquirir. Viajar todo ano, agora a gente voltou de viagem, né? E pra gente acho que é um privilégio muito grande, né? Parece um fundamento básico da matemática, uma operação simples. Gastar menos do que o valor recebido. Se é difícil com desafios menores, como o orçamento doméstico, imagine o município, estado ou o país. E foi para equilibrar os gastos no país que surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco para as finanças públicas e o direito financeiro. Ela foi criada no dia 4 de maio de 2000, com a publicação de uma lei complementar em âmbito federal. É uma prova de que maneira encararam essa lei como um sinal de novos tempos. Ela é um sinal de novos tempos. Nas ruas é traduzida como item essencial na vida pública. Tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser acessível à população, dar equilíbrio aos gastos do governo, sim, nas 3 esferas, tem que ser cumprida.
A população, de maneira geral, ela tem que saber disso e cobrar para que cada governo tenha transparência e dizer aonde ele está gastando esse dinheiro. Se a gente gasta mais do que a gente recebe, a conta não fecha, né? Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Para entender essa história, precisamos fazer uma viagem no tempo, diz Roberto Shapiro, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Vamos para a década de 80, quando surgiu a demanda da sociedade por um maior controle fiscal. Segundo ele, o desejo era ter planejamento para a utilização dos recursos públicos, mas esbarrávamos em um problema: a alta inflação. A partir de hoje, compre só o que o seu dinheiro pode pagar. Era muito complicado você planejar um orçamento em que os valores, os preços subiam da manhã para o período da tarde. Muitas vezes aí quem é da época vai se lembrar de chegar num supermercado e tinha alguém marcando o preço de manhã. Quando você chegava à tarde, o preço era o dobro do que era de manhã. Então, era muito difícil você exigir dos gestores públicos um planejamento eficaz com uma inflação astronômica que a gente tinha. A Lei de Responsabilidade Fiscal proporcionou vários mecanismos de uma ação planejada, a fim de prevenir riscos, ou seja, desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O termo fiscal está ligado à atividade de arrecadação, gestão, captação e utilização dos recursos financeiros. O primeiro passo é esse: manter um equilíbrio entre receitas e despesas. Receitas que você arrecada num ano e é com elas que você vai realizar as despesas públicas para, de fato, executar as políticas públicas que o governo pretende, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma abrangência que vale para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Ela estabelece um valor máximo que pode ser gasto com funcionalismo, que é 50% no âmbito federal, 60% para governos estaduais e governos municipais. Mas o mais importante é que ela fixa regras em relação ao gasto, que seriam fiscalizadas pelos demais poderes, que também devem se submeter à Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Embora a lei tenha sido feita visando principalmente o Executivo, ela também se aplica ao Legislativo e ao Judiciário. E essa fiscalização, principalmente do Executivo, é feita pelos tribunais de contas. Capitais como o Rio de Janeiro possuem um Tribunal de Contas do município. O Estado do Rio de Janeiro possui também seu Tribunal de Contas, que em tese também fiscaliza as ações de municípios menores. Para o gestor público, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz um guia, né? Então a gente sabe onde a gente vai empregar o recurso público. Para a população em geral, ela traz transparência, então nós podemos controlar o gasto público de uma forma mais eficiente. A gente consegue verificar através do orçamento, da lei orçamentária, onde esse dinheiro vai ser empregado. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe limites de gastos com pessoal. Limites para se endividar, empréstimos e garantias. Algumas condições de renúncia de receitas. São benefícios fiscais quando o Estado abre mão de arrecadar para fomentar uma atividade com medidas compensatórias. Outra determinação da lei é de que município, Estado e União devem instituir os impostos de sua competência. A lei é um excelente parâmetro para os órgãos fiscalizadores. Um dos pressupostos da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da ação planejada, é também a transparência, né? Bimestralmente, o Poder Executivo publica um resumo, um relatório resumido da sua execução orçamentária. Quadrimestralmente, tanto o Executivo quanto o Legislativo, no caso da União, o Judiciário, Estado também Judiciário, eles publicam um relatório de gestão fiscal. Então, assim, são relatórios que eles colocam a público, né? São divulgados, amplamente divulgados, devem ser. E, inclusive, é uma cobrança nossa. Quando a gente está atuando, a gente quer saber se o Executivo, além de publicar no Diário Oficial, também colocou aquilo no site do governo municipal para que a população tenha acesso, né? Em
entendo que a lei ela tem bons exemplos que se espalham em todo o território nacional, tanto municípios de menor porte quanto de municípios de maior porte, que entenderam a importância de equilibrar a conta entre arrecadação e despesa, né? E, consequentemente, isso obriga o gestor público a pensar na qualidade do gasto público, né? Não se trata apenas de alocar dinheiro recursos para determinadas rubricas, mas o quanto é eficiente essa alocação. A partir do momento que nós temos transparência nos gastos públicos, a gente pode cobrar os nossos governantes. Cobrando nossos governantes, a gente tem mais eficiência. E eficiência é o quê? Gastar o dinheiro de uma forma melhor. Então, quando a gente cria economia dos recursos públicos, a gente pode entregar mais à população, mais ao cidadão. Então, para nós, sempre isso, a transparência, ela causa essa economia que gera para nós mais serviço público. E você vai ver a seguir, Lei de Responsabilidade Fiscal aumenta a procura por cursos de gestão e administração. O Câmara Rio, reportagem especial, volta já. Câmara Rio, reportagem especial, está de volta falando sobre os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo desse período, a lei trouxe cada vez mais a necessidade de profissionais com conhecimento técnico e habilidades em gestão para enfrentar os desafios que vieram com a legislação. Isso impulsionou uma busca por cursos de graduação e pós-graduação, principalmente nas áreas de gestão pública, administração e economia. Rafael é um exemplo desta época. Formado em economia, ele abandonou o mercado financeiro e a cidade de São Paulo para fazer mestrado em administração pública neste curso da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Ele quer trabalhar no setor público e se especializar em gestão. Eu, como aspirante, a gestor público, eu penso que a gente tem que construir um Estado que seja efetivo e eficiente, né? E eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é fundamental para que você consiga aliar essas duas coisas. Então, você garantir que você vai ter um gasto responsável, com transparência, é fundamental para que os gestores públicos consigam implementar políticas públicas que sejam eficientes e que sejam efetivas ali para o objetivo delas e consigam ali proporcionar uma melhoria na sociedade. Uma das matérias trata dos desafios contemporâneos em finanças públicas e orçamento. O professor, um italiano de Milão, que mora há 12 anos no Rio, diz que a procura pelo curso híbrido de mestrado triplicou no ano passado, para 2025. Eram 6 alunos e agora são 18. Claramente tem um interesse bem grande. Eu acho que é isso, né? Devido à presença dessa pauta no debate cotidiano, na televisão, nos jornais, na mídia social e tudo isso, existe essa sede, essa necessidade de entender melhor como é que o governo, como é que o setor público, mas como é que a sociedade pode pensar essas contradições, esses debates, esses problemas de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais, com melhores informações e, como eu sempre tento fazer nas minhas disciplinas, trazendo exemplos de outros países, trazendo elementos de reflexão que vão um pouquinho além daquilo que é o debate talvez mais limitado que acontece aqui dentro do país. Preocupado em conciliar a criação de leis com a legislação fiscal, o vereador Flávio Vale também investe no mesmo curso de mestrado. Ele é integrante da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio. Através dessas aulas expositivas, das matérias que a gente tem em relação ao orçamento, gestão fiscal, que a gente consegue ter as ferramentas necessárias para chegar no parlamento, para chegar numa audiência pública e conseguir encontrar as melhores formas de elaborarmos leis
né, que respeitem a sustentabilidade fiscal, né, e que olhem não só para o curto, mas também para o longo prazo, né, das finanças e do orçamento público na nossa cidade, no nosso estado e também do nosso país. A tributação tem que definir... O professor confirma a importância da busca pelo equilíbrio fiscal. Ele afirma que a discussão sobre os gastos públicos passou a fazer parte da nossa rotina. Essa questão de como equilibrar as contas públicas é uma questão permanente. Ela vai junto com o debate sobre as formas de responder às necessidades da população. A gente sabe, né, que um país tão grande como o Brasil, ainda com muitos problemas sociais, gastar mais e gastar melhor em áreas fundamentais como saúde, educação, proteção social, meio ambiente e tudo isso são necessidades muito importantes. Então, a lei de responsabilidade fiscal entra nesse assunto, em ajudar o governo a gerir a tributação e os gastos públicos de uma maneira responsável, tentando ao mesmo tempo criar o espaço necessário para responder a essas necessidades que existem. Responsabilidade com o que gasta e exata prestação de contas são fatores fundamentais no trabalho de Liz Miranda. Enfermeira de formação, atualmente, ela é gestora na Secretaria Municipal de Saúde do Rio. O curso de mestrado tem ajudado a entender melhor os caminhos da administração pública, numa área em que as decisões precisam ser rápidas e eficientes. Sou responsável pela área técnica, sei bastante de necessidade social e vulnerabilidade social, enfim, alocação de recurso na hora certa, no tempo certo. Mas essa coisa do quem administra o que ainda é muito novo para mim. Então isso os professores trazem de uma forma muito simples de entender, né? Óbvio que são textos, a gente tem que estudar, tem que correr atrás, mas isso engrandece, sem demagogia alguma, mas engrandece enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto contribuinte e enquanto gestora na minha área, ao qual eu estou quase 20 anos. E para se tornar um bom gestor público, o professor Paulo De Renzo afirma que é preciso ter conhecimento em várias áreas para que se possa responder às necessidades da população. É um leque de conhecimento que vai, talvez, né, muito além daquilo que é conhecimento básico sobre gestão, vamos dizer. Principalmente no setor público, né, que é vamos dizer, o nosso público-alvo principal, é preciso ter conhecimentos em várias áreas para conseguir tomar decisões de uma maneira responsável, bem informada, baseada em evidência, transparentes e que respondam às necessidades da população, né? A grande diferença entre setor privado e setor público é essa, né? Que o setor público tem que prestar serviço, tem que responder às necessidades da população. Ele entra, então, questões de economia em si, questões de sociologia, ciência política, gestão mesmo, gestão financeira, gestão de recursos humanos, que possa ajudar a criar um gestor público mais capaz, uma gestora pública mais preparada para os desafios contemporâneos. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação pela TV aberta em 10.3. Você pode rever essa matéria e acompanhar a programação no canal do YouTube Rio TV Câmara e em @CâmaraRio. Obrigado pela companhia. Prova de que maneira encararam essa lei como um sinal de novos tempos. Ela é um sinal de novos tempos.